Quais vão ser os times mais fortes da temporada de futebol na Europa? O Rotas da Bola fez um guia, para você não entrar perdido aí no 2023-2024, temporada que promete, o PSG nem tanto. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Tá começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Vem aí mais uma temporada, já vão começar os campeonatos nacionais. Tudo bem, Fred? Tudo bom, Pedro. Melhor agora que tá chegando. Tá chegando a hora. Esse falta, hein? Nossa, mãe do céu. Nem me fala. Mas o que deu pra assistir de amistoso também, hein? Os amistosos foram intensificados, né? Estão ganhando cada vez mais glamour, né? Rolou uma Premier League paralela, né? Premier League Series. Meu Deus. Meu Deus. Lá Mas eu prefiro a original. É, melhor, realmente. Muito bem. Ô Fred, a gente vai abrir esse episódio, e ouvintes e espectadores do Rotas, com palavras de Cristiano Ronaldo, que não está mais entre nós, né? Está lá no Al Nassr jogando o sauditão, assim como vários outros jogadores que nós vamos citar aqui ao longo deste episódio do Rotas. Cristiano Ronaldo, há alguns dias atrás, deu a seguinte resposta numa entrevista durante a pré-temporada do Al Nassr. Abre aspas para o CR7. Já tenho 38 anos e meio e não vale a pena. Quando fala sobre voltar a jogar na Europa. Segue. Na minha maneira de ver, a Europa perdeu muita qualidade. A única liga no mundo que tem qualidade, está num nível superior a todas as outras, é a Premier League. Nem a Liga Espanhola está com grande qualidade. A portuguesa é boa, mas não é uma top na minha opinião. A Liga Alemã também perdeu bastante, disse o Cristiano Ronaldo nessa entrevista recente. A Europa perdeu muita qualidade, Fred? Vamos por partes aí, Cristiano Ronaldo. Vamos com calma. Bom, tem um pouquinho do narcisismo dele. Lógico. Para começar. Porque depois ele fala assim, quando eu fui para a Série A, né, na Itália, quando saí do Real para ir para Juventus, a Série A eu meio que ressuscitei. Ele não falou com essas palavras, mas foi basicamente isso. Ele falou, tava morta lá a liga, eu ajudei a ressuscitar o campeonato italiano. O momento Ibrahimovic do Cristiano Ronaldo, né? Foi. Convenhamos, né? Menos também. Menos. Calma lá. O que eu acho? Tem o narcisismo dele, que não tem mais espaço no futebol europeu, a gente tem que entender isso. A temporada dele no Manchester United foi pífia. Sim. Né? É até estranho a gente falar, né? Aliás, nos últimos programas a gente falou, né? O Messi fez uma temporada mais ou menos na França e o Cristiano Ronaldo muito mal no Manchester United. A Premier League, ela tem um nível superior, aí ele acertou. Isso aí, ok. Não no nível dele mais. Ele tinha espaço em La Liga? Tinha. Conseguiria jogar. Vai ser titular do Real Madrid de novo? Não. Mas jogaria. Sinceramente, jogaria. Tem umas camisas legais, importantes lá, que ele poderia eventualmente jogar. O Atlético Madrid. Valência. Sei lá. Na Itália também tinha espaço para ele. Portugal, se ele quisesse, ele jogaria. Premier League é melhor que a La Liga? É. É melhor que todos os outros? É. Eu fico imaginando assim, se ele fosse jogar no Newcastle, por exemplo. Já não sei, né? Newcastle é time de Champions, é uma outra história. Então acho assim, ele entendeu que, eu já tô fora do circuito. O campeonato alemão não é um campeonato de jogo lento. De forma alguma. É um campeonato com um outro perfil, que talvez ele não se encaixasse. E ele tá lá a fim de ficar jogando num time que não fosse o Bayern de Munique para ficar tomando pancada? Também não. Então ele traz algumas verdades sobre a força dos campeonatos, mas traz também o narcisismo em pessoa, que, peraí, já não cabe muito para mim, vou vir para cá e tal, aqui já tem um monte de craque aqui ao redor. Vai jogar numa liga que é dividida em 4 times. E aí, se ele vai ser campeão ou não sei, é outra história, mas vai ter jogador bom do lado dele, etc. Foi pro Manchester United recentemente, um momento de transição do clube que ele poderia capitanear e não aguentou. Verdade.
Então, acho que tem um pouquinho de dor de cotovelo. Viu? Tem um pouquinho de dor de cotovelo nessa história. Entendo, é o perfil dele de falar essas coisas. Mas assim, não dá pra falar que a Liga Alemã perdeu e que agora o Sauditão é o melhor, né? Eu entendo que o futebol europeu não perdeu qualidade. Eu acho que o futebol europeu ganhou mais concorrência. Eu acho que o futebol europeu tem mais times em nível de disputa de quartas de final de Champions, de oitavas de final de Champions. E a tendência é melhorar ainda mais. Nós temos uma terceira competição continental hoje, né? A tendência é que mais equipes vão emergir desse processo. Tem cada vez mais interesse econômico no futebol, tem cada vez mais investimento em equipes que estão descentralizadas ou equipes que estão em crescimento, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Newcastle a partir de agora, né? É um time que tem dinheiro para investir, é um time que está vivendo um outro momento. Então eu acho que está aumentando a concorrência. Há 10 anos atrás, talvez não imaginássemos, né, que o Manchester City fosse de fato conseguir a tão sonhada Champions League, né? Estava começando esse processo de mudança de patamar do clube, mas de 15 anos para trás, com certeza a gente não imaginava, né, onde chegaria com tanta força e tanta potência o Manchester City. Então vão aparecer outros e isso é normal. E é normal também que vão aparecendo outros jeitos de jogar, outros estilos. E a coletividade tem se sobressaído muito sobre os grandes craques como o Cristiano Ronaldo, o Messi foram nos últimos tempos, né? Então estou esperando uma temporada 23-24 de ainda mais equilíbrio nesse ponto. A gente gosta de ver futebol e ver futebol há muito tempo. Você não fica feliz quando vê o Manchester City jogar? Sim. Quando você vê o renascimento do Arsenal? Pois é. Vai ser campeão ou não, não sei. Mas isso, pra gente que gosta de ver futebol, isso é muito legal. A Premier League é mais legal porque tem esses dois. Tem um gigante do tamanho do Manchester United em reformulação, que se entrar nos eixos com um técnico holandês, pode ser um futebol muito atraente. É o Liverpool com o futebol, sempre foi atraente com o Klopp, de maneira Totalmente. geral. Fora os outros times que circulam, que são muito interessantes. E tá tudo muito onde você falou, Pedro. Futebol coletivo. É um futebol coletivo. Não tem mais espaço para ficar jogando bola no Cristiano Ronaldo o tempo inteiro. Até uma turma que vai jogar lá com ele lá no Sauditão, também não dá para falar que é estrela. O Benzema não ficava com bola recebendo o tempo inteiro no Real Madrid. Né? Então, o futebol ele é cíclico. O próprio Messi, com o Guardiola, era um jogador de equipe demais. Ele não era a hiperestrela, fora do comum e etc. A saber, nós estamos gravando esse episódio na sexta-feira, dia 4 de agosto. Pode ser que, quando estiver no ar, o Mbappé vai estar com uma camisa dessas de algum time que a gente vai falar. Alguém vai ficar jogando pro Mbappé? Também acho que não. Se até o PSG desistiu, né? Enfim, esse PSG... Se até o PSG desistiu do seu time do Mbappé, né? Vamos começar, já que o Cristiano Ronaldo falou então sobre a Inglaterra, destacar, né? A Premier League começando no dia 12 de agosto, no dia 11 de agosto, né? Na sexta-feira já tem jogo do Campeonato Inglês. E o Campeonato Inglês teve o grande destaque, né, da temporada passada, o Manchester City, que volta à Liga dos Campeões, volta como grande favorito, talvez, a temporada, com mudanças... Acho que uma mudança significativa no meio-campo, né? Sai o Gundogan entre o Kovacic, uma mudança base, e o Guardiola chegando a quase 9 temporadas, né? No Manchester City, incrivelmente, de uma forma assim, avassaladora, o Manchester City chegou a esse ponto em que chegou. Acho que dá para apostar no City chegando aos finalmente de Liga dos Campeões e brigando pelo título inglês tranquilamente mais uma vez, não, Fred? Tranquilo. E tem uma questão histórica, que é o seguinte: ninguém foi tetra na Inglaterra. Aí, meu amigo. 4 seguidos, 4 né? seguidos. 4 títulos seguidos, ninguém nunca conseguiu. Será que isso mexe? Com aquele careca lá da Catalunha? Mexe. Se perguntar pra ele, ele vai falar: não, isso aí é só o resultado, o importante é o desempenho. Tá, ok. A gente tá vendo, viu, Guardiola?
interessante essa longevidade dele. Ele sempre falou que um trabalho de 3 temporadas, e etc, etc. Já é disparado o time que ele mais tem jogos como treinador. Pode falar uma coisa? E não vou falar que estou puxando sardinha. O futebol na Inglaterra é encantador. E acho que o Guardiola sentiu isso de uma certa forma. E ele, olha, eu quero ficar aqui. Né? Que tá legal e eu vou continuar e tudo mais. Mais do que grana e tudo. Porque o Guardiola não tem que ficar preocupado com o dinheiro. O futebol na Inglaterra é diferente. A Premier League é diferente. E isso vai motivando o cara a continuar cada vez mais por lá. O Gundogan que saiu, pra mim ele fez a melhor temporada da carreira dele. Foi mesmo. E isso pra mim foi meio surpreendente. Ele era o capitão do time, já tinha uma conversa pra possível saída, já era um jogador de 32 anos, ok. O Kovacic tem muito a acrescentar, porque é um jogador muito tático. Saiu o Mahrez. Muitas vezes durante a temporada opção do banco, né? Opção que vinha do banco. Bom jogador, Sim. Utilíssimo pro elenco. Vai jogar lá no Sauditão também. Mas vou te falar, a melhor contratação de zagueiro de todos que nós vamos falar aqui foi do Guardiola. Que é quase que é o xará dele, né? O Guardiola. Um jogador croata que fez uma Copa do Mundo espetacular. Então a gente tá indo para uma temporada vendo o Manchester City com uma zaga provavelmente sendo feita por Rúben Dias e Guardiola. Tá bom ou tá ruim? Excelente, né? Tá doido. Sensacional. Você tem a qualidade do Stones, que a gente já falou sobre ele aqui, que é um jogador que ele pode jogar com os 3. Guardiola. Talvez ele não vai jogar sem nenhum lateral. Ele avança o próprio Stones para fazer um papel de volante. Treinou isso durante um tempo para ele fazer. O Kovacic vai funcionar muito bem nesse sistema. Tem o Rodri. Não é brinquedo, não. Vai se fortalecendo ainda mais o Manchester City. O grande concorrente na Premier League foi o Arsenal, né, Fred? Que tá de volta à Liga dos Campeões. Vai ter mais essa preocupação aí. O time do Arteta fez uma campanha bem aquém, né, na Liga Europa, mas eu acho que muito porque estava doido para se livrar da Liga Europa, para focar no campeonato inglês de alguma forma. Segurou lá o vice-campeonato, mas não conseguiu manter o fôlego, né, para brigar para ser campeão até o final. Eu vejo o Arsenal ainda mais promissor, mas ainda não tão pronto quanto o Manchester City para encarar a temporada. Acho que é um time que vai se fortalecer se conseguir chegar ali 8ª, 1/4 de final da Liga dos Campeões para a temporada seguinte. Afinal de contas, é um elenco que tem muitos jovens jogadores, né? O Arsenal vai privilegiar o quê? Bom, eu acredito que o campeonato inglês de novo. Pois é. E isso pode ser o Arsenal não pode perder espaço na Europa, mas tem que olhar para casa e isso pode ser um dificultador. Eu sou fã do Declan Rice. Já falei isso várias vezes. Várias vezes. Ele é um jogador que dá dinâmica para qualquer time que ele joga. A gente vê isso na seleção, a gente viu isso no West Ham. E segurança também, né? É um jogador defensivamente muito bom, é um jogador de passada larga, um jogador que chega na área, que ele é aquele jogador com caráter, é o box to box, né? Para usar uma frase uma expressão batida. Ele é um jogador, se você comparar que o Arsenal perde o Xhaka e ganha o Rice, tem um up. Evoluiu aí, né? Tem um up. Chegou o Havertz, que fez gol na pré-temporada e tal. É um jogador a entender o que ele vai fazer, mas eu vejo o City com mais estrutura, mais entrosamento, e o Arsenal ainda um elenco basicamente jovem ainda, é um elenco em transição, é um elenco em construção. Para mim não é favorito, nenhuma das duas competições, está atrás do City, mas precisa fazer uma campanha para, voltei, estou na Europa. E Champions League tem uma coisa, né, Pedro? A Internacional foi finalista. Dependendo do sorteio aqui, do que vier no caminho. Acontece, né? Acontece. Acho que vai ser um time agradável de ver jogar. Tá vendo por que a gente fala sobre equilíbrio? Porque é mais um time que é postulante a dar muito trabalho na temporada, né? Quem vai dizer que não depois do primeiro turno, do primeira
primeira parte de temporada que o Arsenal fez na temporada passada. Ainda em Londres, Fred, o rival aí, o Chelsea, que se desmanchou, muito afetado pelas condições financeiras de não estar em nenhuma competição europeia na próxima temporada, e vai ter que apostar na garotada, vai ter que apostar no mercado B e C ali da Inglaterra para tentar encontrar um time que sustente o Chelsea a ponto de levá-lo de volta a uma competição europeia. Não imagino o Chelsea brigando por vaga na Champions assim de cara não, viu? Trabalho do Pochettino, que fez um trabalho guardado essas proporções semelhantes no Tottenham, de reconstrução, levou o Tottenham à Champions League, à final da Champions League, não ganhou títulos, mas é um trabalho semelhante. Ele vai ter tranquilidade, Pedro, para... O Chelsea perdeu um time inteiro, né? E era normal que fosse acontecer. Todo mundo no mercado estava de olho nas grandes contratações que o Chelsea fez, porque sabiam que é o momento de comprar mais barato, né? Então, o que acontece? É um time novo em todos os sentidos. Se o Pochettino não tiver pressão, porque ele está pegando um time do zero, pode ser que o Chelsea brigue ali e consiga uma vaga na Liga Europa sem susto. Copa caseira, aí outra história. O Chelsea pode apostar as forças numa conquista de uma Copa. Tem, né? É o que tem. É a realidade. Tá atrás, na minha opinião, dos 4 que vão jogar a Champions, City, United, Arsenal e Newcastle, tá atrás do Liverpool, e dependendo do que tiver no Tottenham, atrás do Tottenham também. Essa é a realidade. Pra mim tá atrás do West Ham, tá atrás do Brighton, né? E sem falar nos outros que ficaram entre eles aí na tabela. Né? Pra mim tá atrás do Aston Villa. Que é do Unai Emery, que é um time competitivo, é um time chato, enfim. Tem a possibilidade de tentar fazer uma temporada de recuperação, de revelar alguns jogadores. Tem que entender o que esses jogadores vão entregar. A Premier League não é brincadeira. A gente pode estar falando isso e ser surpreendido na 10ª rodada, o Chelsea está brigando lá em cima, assim como ser surpreendido na 10ª rodada o Chelsea está na zona de rebaixamento. Pode acontecer. Vai depender muito da cabeça do novo dono, né? Se o novo dono começar a bagunçar o coreto, Pedro, aí, meu amigo, começar a querer cortar a cabeça do técnico, aí vai rolar o que aconteceu na temporada passada. 3 técnicos não deram conta. O Chelsea que fez mais uma grande contratação, né, que já tinha acertado antes, o Christopher Nkunku, né, da França. Se machucou às vésperas da Copa, acabou se machucando nessa pré-temporada com o Chelsea também, mas é um jogador que foi cobiçado pelos grandes da Europa, quase que todos, né? Além das muitas e muitas saídas que teve o time. Você falou dos que vão disputar a Champions, Fred, e falamos sobre o jeito holandês, né, do Manchester United. O Erik ten Hag vai sobrevivendo às turbulências, chega a mais uma temporada podendo, né, montar um projeto do zero, ou do ponto em que ele parou na temporada anterior, né, como já tinha acontecido na temporada passada, e com poucas contratações, né, com poucas mudanças. Acho que uma mudança muito significativa, a saída do De Gea depois de tanto tempo, né, do gol, espanhol sem clube, e o Onana, finalista da Champions com a Inter, chega para substituí-lo. O Mason Mount com a camisa 7 histórica do time, a grande aposta, né, para a temporada do Manchester. Acho que mais uma vez é uma equipe que vai continuar um processo de reconstrução e tentar estar na Champions League na outra temporada de novo. Me surpreenderia muito se o Manchester United for além ali desse patamar que eu citei do Arsenal, de oitavas, quartas de final da Champions League, viu? Também tô com você. Perigo em dar a camisa 7, hein? É. A camisa vem com um peso danado. O Mason Mount é bom jogador. Bom. Eu gosto dele. Vai ter um peso danado? Ou vai ser mais um grande camisa 7? A questão é o seguinte. O Manchester United aposta num norueguês, né? Falando do Højlund. O nome é parecido, mas a bola futebol é bem diferente. É outra história. Um atacante que vem do Atalanta. O Manchester United teve inúmeras dificuldades na última temporada. Um festival de dificuldades.
Não acho que se reforçou a ponto de, olha, vai disputar título. Não vai. Acho que ele tá abaixo. Vai ser uma surpresa, efetivamente, se manter ali na briga lá em cima. A não ser que no resto de mercado faça alguma coisa, alguma loucura e efetivamente mude o patamar. Hoje, o que dá para falar de um patamar é o mesmo técnico, com um estilo de jogo que vai sendo aos poucos adaptado com o que ele tem. Alguns jogadores já começaram a rodar, não só o De Gea, né? Aliás, o Onaná passou pelo Ajax, né? Fala aí, escola holandesa. Acho que ainda é muito pouco a gente imaginar o poderio que tem, poderio financeiro. É muito pouco. Muito pouco. E lembrando que o Liverpool, que vai jogar a Liga Europa, ele vai querer voltar para a Champions League. O Chelsea, talvez fora da briga, mas é um adversário que pode tirar pontinhos aqui e colar. Eu acho que é abrir o olho. Ou termina esse período de mercado pesado, ou chance de uma temporada mediana. Não dá pra imaginar, por exemplo, o Newcastle saindo dessa briga, né? Não dá pra imaginar o Newcastle abrindo mão, né? Da disputa que ele vai ter essa temporada. O Liverpool também tem a manutenção de um projeto longevo, né? Com o Jürgen Klopp. Poucos desgastes, né? Acho que o Klopp, talvez ele mesmo com os resultados ruins, ele consegue se desgastar menos que o Guardiola, às vezes. Porque o Guardiola é um pouco mais falastrão, né? Então ele se desgasta um pouco mais. Se precisar cobrar a diretoria, ele vai cobrar. O Klopp compra todas as brigas do Liverpool, todas as brigas dos jogadores do Liverpool e perde alguns queridinhos, né? Vão pro Sauditão, o Firmino, Fabinho. o Henderson, o Fabinho. Enfim, me parece que o Liverpool tem esse grande objetivo, né? De voltar com tranquilidade à Champions League. E ele vai ser um pouco menos pressionado, eu acho. Por quê? Já veio com alguns jogadores de outra temporada. Darwin Núñez, por exemplo. Pode ser que estoure numa temporada Dias, como né? essa. O próprio Dias. Vai mexer em alguma formação ali sem o Fabinho, que é um jogador importante. O Henderson, ele sai, mas ele não é um jogador que vai fazer uma falta estratosférica. Sai o Milner também, vai pro Brighton. Olha, o olho no Brighton. O olho no Brighton. Eu acho que o Liverpool, ele não tem a pressão da Champions League. Aliás, ele pode chegar na Champions League via Liga Europa. Verdade. Se quiser encarar, né, com força. Mas chega um pouco desfacelado, que remete a um trabalho do Klopp lá atrás. 2 trabalhos. No Borussia Dortmund, que ele reconstruiu, mudou personagens antigos, e no próprio Liverpool, quando ele chega. Pode ser esse sim, pode ser um trabalho de reconstrução que pode dar frutos. Título não tá um nível abaixo. Mas vaguinha na Champions League, para desespero do Erik ten Hag, tem chance. E pra gente fechar esse passeio pela Inglaterra, né? A grande novela já vai se arrastando ao longo de toda a pré-temporada, é o Harry Kane saindo ou não do Tottenham. Todo ano a mesma história, né? Pra onde vai o Harry Kane? No final ele continua no Tottenham. Não sei se dessa vez vai continuar assim. E temos o Newcastle, né? Que no mercado investe pesado para trazer o Tonali lá do Milan. E vai disputar uma Champions League em boas condições, né? Acredito que para tentar passar de fase, para tentar encarar grandes times e voltar, né, a ser o Newcastle que disputa a Champions League. Vamos ver, né? Acho que teremos uma temporada muito interessante, dividindo algumas equipes como Chelsea e Tottenham fora das competições europeias, outras como o Newcastle tendo que dividir essa preocupação com a Champions League. Isso vai ser interessante e um fato novo. Acho super legal. O Newcastle, ele tem grana, mas ele faz contratações muito interessantes, com jogadores, não pega as grandes estrelas, é um time organizadinho. Repetindo, baita trabalho do Ed Howe. Baita trabalho. Ele consegue organizar esse time, que tem uma torcida absurdamente fanática. É uma cidade que comanda um clube, e isso é muito legal. Aliás, o clube que comanda uma cidade, isso é uma maluquice. Essa interação cidade-clube é muito legal. É chato jogar lá no St. James Park. E a questão, Pedro, é o seguinte: o Tottenham,
que nesse meio tempo contratou o Maddison, jogador do rebaixado Leicester. Não vai mudar muito o patamar das coisas. Pode ser que a gente, repetindo, hein? Pode ser que estamos gravando dia 4 de agosto, pode ser que quando você está nos vendo ou escutando, o Kane está em algum lugar. Eu, se fosse o Harry Kane, ficaria na Inglaterra, até porque eu não vou sofrer a pressão que ele vai sofrer, né? Se ele for para um rival. Aliás, seria eu, se tivesse a grana ali do Manchester United, em vez de investir no Højlund lá, era o Kane, assim, sem sombra de dúvida. Um jogador que joga dentro da área, joga fora da área, baita atacante. Para mim, o atacante atual mais completo. Alguém vai perguntar, o Haaland joga tênis. Não, o Haaland não joga tênis, não. O Haaland é muito bom, é um perfil diferente. Eu acho ele completíssimo, Kane. Pela experiência, pela rodagem e tal. Ele é o segundo artilheiro da história da Premier League. Essas coisas mexem com os jogadores também. Eu gostaria que ele continuasse na Inglaterra. Mas, pô, o cara vai fazer 30 anos, fez 30 anos e não ganhou nenhum título, né? Isso também fica na cabeça do cara. Eu só queria ressaltar aqui que você citou o Brighton, citou o West Ham, Aston Villa. Tradição, torcida, lugar difícil de jogar, o Unai Emery, contratações pontuais aqui e acolá, só para citar que esse time vai tirar a ponta aí dos outros. Pelo menos é o que eu imagino. Vem aí uma temporada difícil da Premier League. E vem aí uma temporada muito disputada para Real Madrid e Barcelona, na top 2 da La Liga, que vai começar também, né, no dia 11 de agosto, na sexta-feira. A temporada do Campeonato Espanhol tem um inglês com uma grande contratação, né? O Real Madrid abriu os cofres para tirar o Bellingham do Borussia Dortmund. E enquanto isso, né, saem o Asensio para o PSG, o Benzema indo lá para o Al Ittihad. Acho que é uma mudança muito brusca a saída do Benzema, porque o Real Madrid vai tentar repor de uma forma mais caseira, né? Ainda está no mercado, ainda pode acontecer muita coisa, mas eu acho que o Real Madrid ele perde uma grande referência. Entendo que o Bellingham vai se encaixar facilmente, tem muita qualidade naquele meio campo e vai ser um jogador diferencial, sim. Mas acho que o Real Madrid ele vai depender muito das inspirações ali do Vinícius, do Rodrigo e da velocidade, né? O Real Madrid muda um pouco a característica. Com o Bellingham, ele ganha uma dinâmica de meio campo. Olha que o meio de campo do Real Madrid não é, né? É um baita meio de campo. O Bellingham a gente viu na Copa do Mundo. O jogador chama jogo, dita o jeito de jogar. Para mim, uma contratação espetacular. Ele ia para algum lugar, ele não ia ficar no Borussia Dortmund. Baita contratação. A camisa 9 vaga indica milhões de coisas. Pode até ser do Mbappé. Verdade. O Real Madrid, ele em La Liga vai ficar primeiro ou segundo, aquela história, mas faz dessa temporada uma temporada de transição. O Ancelotti, ele vai estar com a cabeça toda lá. Ele vai continuar depois. Na verdade, ele vai treinar a seleção brasileira? Eu confesso que eu não sei. Não sei também. Então tem muita coisa em jogo. Já vai começando a mudar a coroa do Real Madrid ali. O Kroos já no processo final, é o Modric no processo final. Pode ser uma temporada de transição e com uma coisa interessante. O Real Madrid, por mais que se chegar na final da Champions League e perder isso é uma tragédia para o Real Madrid, ele não tem um peso tão grande quanto tinha na última temporada. Com o Benzema, ele pode fazer uma temporada de um voo suave, na minha opinião. Exatamente, porque está apostando. Quais são as principais estrelas do Real Madrid? O Bellingham chega como estrela, Vinícius, Rodrigo, a não ser que venha o Mbappé. E aí isso muda um pouco o que eu estou falando. É o Courtois e os dois experientes, Kroos e Modric. Mais ou menos isso. Tem uma zaga bem estruturada, tem um Militão, etc. Mas, enfim, não vejo o Real Madrid brigando como o Manchester City, por exemplo. No mata-mata é outra história. Mas já apanhou na temporada passada.
Lembrando que tem 2 jogadores que eu acho espetaculares, que eu não citei aqui, que é o Tchouaméni e o Camavinga. Tendem a ganhar mais espaço, né? Tá nesse processo do jovem ocupar espaço. São excelentes jogadores. Processo de transição para mim. Real Madrid que na pré-temporada nos Estados Unidos tomou um carinho do Barcelona, né? 3-0, fora o baile, que o Barcelona que tem agora o Gundogan, falamos da saída dele do Manchester City, e é um time também que tem muitos problemas financeiros, né? Ao contrário do Real Madrid, o Barcelona num voo bem mais cauteloso para apostar mais no trabalho do Xavi. Acho que é interessante e importante, né, ver o Barça de novo brigar no mata-mata da Champions, ver o Barça chegar ali naquele patamar que eu citei antes do United e do Arsenal. Acho que o objetivo talvez seja esse, 8ª, quartas de final ali, porque ainda é um processo de transição e não é um processo de transição igual ao do Real Madrid, igual ao do Manchester United, igual ao do City ou do Liverpool. O processo de transição do Barcelona é com o pezinho no chão, porque são 25 anos de parte dos direitos de transmissão comprometidos, é um grande contrato e uma reforma no Camp Nou, porque sabe que precisa fazer a máquina girar mais. Barcelona em maus bocados financeiros, e é por isso que acredito no Barcelona ainda com um passinho de cada vez nessa temporada. É isso aí. E sem jogadores históricos do clube, né? Saiu o Busquets, saiu o Alba, o Piqué encerra a carreira, o Messi já tinha saído. Então, de jogador histórico tem o Xavi no banco. O Barcelona já acertou muito em momentos que teve que usar os jogadores feitos em La Masia. Verdade. Então, com alguém criado lá, que é o Xavi. Não, assim como o Real Madrid, não tem uma pressão. O Barça ele não é pressionado a ser campeão da Champions League. É esse patamar aí de 8avas, quem sabe umas quartas, e olhe lá. Mas projetando o que o Barcelona sempre fez muito bem, é um time para pensar para o futuro. E nada melhor do que jogar lá a Liga, porque ele vai se classificar de novo para a Champions League. E isso é uma tranquilidade que os 2 grandes espanhóis têm. Isso é fato. Então eu acho que para os 2 é um processo de transição com perfis diferentes, financeiros, mas equipes interessantes de ver jogar, de entender como que vai ser essa temporada. Fora isso, temos o Sevilha, que como sempre vai disputar a Liga Europa, vai dar um jeito de ficar em terceiro lá no seu grupo na Champions e cair para a Liga Europa. Irritar uns grandes no meio do caminho. Com certeza. Um Atlético de Madrid com o Griezmann, que falou recentemente que foi um período muito complicado no Barcelona, né? E vai ficar mesmo no Atlético de Madrid, apesar de ter sido procurado também pelo Sauditão. Na Itália, Fred, o quarteto, né, principal, digamos assim, o quarteto que vai disputar a Champions League com a Lazio, né, inclusive, que conquistou a 3ª posição, com o Napoli, que foi o grande campeão. Temos aí um panorama um pouco diferente. A Juventus vai conseguir voltar a ser a Juventus? Ventila-se e fala-se muito sobre o Lukaku, né? Uma possível chegada vindo da Inter de Milão. Mas fora isso, acho que é uma Itália mais, eu diria que começando a temporada, assim como na temporada anterior, não falaria, a Inter vai ser finalista, o Milan vai ser finalista, o Napoli vai chegar longe na Champions League, apesar do excelente trabalho no Napoli, que muda agora, né? O Rudi Garcia no lugar do Luciano Spalletti. Mas são movimentações bem pontuais ainda para a gente entender que o futebol italiano também passa por um momento de fortalecimento, mas tentando apostar mais nessas contratações de países mais emergentes ali, de tentativa de fazer o caminho do Napoli, por exemplo. O Milan aposta em vários jogadores renegados, né? Loftus-Cheek, enfim. Eu fico surpreso para tentar entender como que vai ser essa turma. Pulisic, que, né, fez parte desse Chelsea, dessa desintegração do Chelsea, mas não dá para falar que o Pulisic era um jogador fora de série. Muito pelo contrário, para mim é um jogador normal. Nada demais. É interessante ver esse monte de contratação do Milan, que também sempre teve a tradição de resolver as coisas em casa. O Napoli, para mim,
é uma grande incógnita, não pelo time que tem em campo, mas pelo técnico que é diferente. O Rudi Garcia não é o Spalletti. O que ele vai fazer? Menor ideia. Menor ideia. Se conseguir manter a toada do ano passado, sem a briga, a temporada passada, sem a necessidade de quebrar o jejum de títulos, o Napoli pode surpreender. A Inter foi, para mim, a grande surpresa da temporada europeia. Sai sem título nenhum, mas é a grande surpresa da temporada, porque é vice-campeão da Champions League, engrossa o jogo contra o Manchester City e usa muito o peso da camisa. Uma defesa vacilante, um ataque que resolve, com veteranos. Quero ver muito esse processo de transição. A Lazio entra com a diferença de situação, entra no patamar da Juventus. O que esses times vão fazer? São apostas. A Juventus perde pontos no campeonato, é punida, né? Fica fora de competições europeias, enfim, a situação da Juventus é um pouco complicada. E lembrando que duas camisas tradicionais, né, Pedro? Roma e Fiorentina, deram um respiro na última temporada, acho que isso é interessante. A Roma joga a segunda final de competição europeia seguida, jogou a Conference, ganhou e foi finalista da Liga Europa. A Fiorentina chega para decidir a Conference. São camisas tradicionais, não para disputar o título, que está em aberto. De todos esses aqui, todos os campeonatos, talvez é o que tem mais opções com real chance de conquistar alguma coisa. Está em aberto o italianão. É isso, pessoal. E é o seguinte, né? Falar pra galera da KTO.com aqui no Rotas da Bola, grande parceiro do Rotas, porque a temporada promete. Não sei em quem o Fred Jota vai apostar aí pra ser campeão da La Liga, mas tem duas grandes opções. Pode apostar aí na Série A também, né? Que vem com mais equilíbrio. Tivemos um improvável título do Napoli depois de 30 anos. Enfim, KTO.com você pode apostar, né? Pode brincar lá com seus palpites e em todas as modalidades, né? Em vários esportes. E no futebol europeu tem as ligas, você pode já fazer uma aposta a longo prazo para quem vai ser o campeão, para já começar pegando as maiores odds aí, enfim. KTO.com tá lá pro pessoal se divertir na temporada que vai começar, viu, Fred? Quem gosta de divertir na temporada, Pedro, e se você quiser apostar também, quem que deve ser o campeão francês? Deixa eu pensar aqui. Alemanha. Tem uma aposta aí. Vai ganhar muita grana? Qual que é a odd desse negócio? Enfim, o importante é que tem muitas maneiras de aproveitar, se divertir, como o Pedro falou, brincando de jeito responsável, igual o Bayern brinca lá na Bundesliga, o PSG em La Liga. Se tem mais de 18 anos, você vai entrar lá na KTO.com, faça o cadastro. KTO, onde a diversão acontece. Na Bundesliga também acontece, Pedro. Na Bundesliga e na Ligue 1, que são os assuntos finais aqui pra gente fechar o Rotas da Bola, em especial deste guia, né, para a temporada 23-24 que vai começar. Campeonato alemão que só começa na outra semana, né, no dia 18, mas a Ligue 1, o campeonato francês, já começa também no dia 11 de agosto. O PSG joga no dia 12 contra o Lorient, então dá para dizer que oficialmente o campeonato começa no dia 12, no sábado. Ô Fred, novela Mbappé e a importância que teria o Kane no Bayern de Munique. Falamos dele na ausência, né, no Tottenham. Esses dois grandes temas, talvez, para a Bundesliga e a Ligue 1. Ligue 1. Nunca vi um time tão desconectado de uma torcida quanto o Paris Saint-Germain. Falta uma alma, né? Falta um... Total. É uma coisa um pouco estéril. Me incomoda. Acho que até o Mbappé, que disse que torcia pelo Paris Saint-Germain, já não quer isso mais, não. É um campeonato que atrai pouco, apesar de ser um campeonato. Se você pegar o campeonato francês, nas revelações que o campeonato francês faz, sempre teve a tradição de trazer jogadores africanos que conseguem se estabelecer muito bem no futebol francês. A revelação de jogadores na França é impressionante. Para quem acompanha só a França na época da Copa do Mundo, é uma renovação muito interessante. A disparidade do campeonato que é outra história. É um campeonato que se torna desinteressante, né? O jogo ele é mais pegado, é um jogo menos fluido do que
em outros países que a gente falou. E isso tudo reflete no perfil do Paris Saint-Germain. Contratou o Asensio. Não é o Neymar. O Neymar fica, o Neymar tá afim de jogar. O Neymar vai sair de uma temporada com Messi e Mbappé e vai terminar ela com o Asensio. E Dembélé. Não é a mesma coisa. Eu digo para a força do jogador. Se comece com o Mbappé, eu já não apostaria na Champions League do Paris Saint-Germain, tão sonhada, não vai ser agora que eu vou apostar. E é um dilema. Ficar em paz com a torcida, ter uma interação, ir longe na Champions League, fazer o protocolar em casa. Eu confesso que, vou repetir isso mais uma vez, eu fico com muita preguiça de ver a Ligue 1. Na hora que tem outras opções, tem opções mais legais. É a lei do mercado. Tá lá. Tem um monte de coisa disponível para você ver. Inclusive o Sauditão agora. Inclusive o Sauditão. Então, e na Alemanha também serve a mesma coisa em relação ao disparate que é o Bayern em relação aos outros. Até quando o Bayern quer entregar, alguém devolve. O Bayern tem o desafio de remontar uma equipe sem o Mané, principalmente. Com o Sané, né? Vai ter o Sané, que tomou o murro na cara lá do Mané. E tem uma situação que, mais uma vez, repetindo que a gente está gravando esse Rotas da Bola. O Kane é um baita de um atacante. Eu não sei se ele vai estar jogando no Bayern. Eu não sei onde que ele vai ficar. Se ele for pro Bayern, é um reforço acima da média, especialmente em nível europeu, que é o grande desafio do Bayern em toda a temporada. O Bayern perder a Bundesliga não faz muita diferença. Talvez vai fazer pela diferença de empilhar títulos em sequência, né? Daqui a pouco, como é que chama se o time for 20 vezes campeão seguido? Eu não tenho a menor ideia. Até o Enya, eu lembro que são 11. Ok, depois ali eu já até esqueci. Já nem sei, para falar a verdade. Então, pro Bayern ele ganhar título ou não ganhar em casa, não faz muita diferença. É um campeonato para ganhar ritmo para enfrentar a Champions League. E o Kane faz um patamar do Bayern lá para cima. Mesmo não sendo o melhor Bayern, em termos de time como um todo. Para mim, o outro time está um processo ainda de remontagem depois daquele time que foi campeão na Champions League da pandemia. A grande contratação do Bayern é o Min Jae, né, que fez uma grande Copa com a Coreia do Sul, jogador que estava no Napoli, foi campeão italiano. E no PSG, né, possível outra companhia, o Gonçalo Ramos, né, o grande procura do PSG para o ataque. A gente vê que o PSG está também tentando ficar mais com os pés no chão e entender que talvez as estrelas todas não seja o melhor caminho. Rotas da Bola, em especial aqui para a temporada que vai começar de 2023-2024. Acompanhe tudo com a gente também no nosso portal tempo.com.br. Não é isso, Fred? Exatamente. Vai vir muita coisa, pode ser que a gente faça uma atualização desse mercadão da bola, certamente. Né? E aí pode mudar alguma odd aí na KTO, Pedro. É isso, pessoal. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou o Fred J. Esse foi o podcast Rotas da Bola. O Pedro falou, acompanhe ele aí no seu tocador preferido de podcast e também lá no portal O Tempo. Aquele abraço. Até a próxima.